Caríssimo estrategista, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Jogadas Estratégicas. O meu nome é Cleison Nascimento e hoje vamos falar sobre uma super ferramenta criada por um brasileiro, influenciado por uma verdadeira onda de agilidade que tem chegado nos negócios do mundo todo. Vamos falar sobre o Leanception do nosso querido Paulo Caroli. Antes de começar, preciso dizer que resolvi dividir esse tema em dois vídeos. Nesse aqui vou falar sobre o porquê e para que esse método foi criado. Esse conteúdo é muito importante para que o método como um todo seja entendido. No próximo vídeo vou falar sobre o passo a passo para que você tenha todos os elementos necessários para a aplicação do modelo. Estou deixando também o link do livro base para esse conteúdo na descrição do vídeo e vale a pena demais você ler esse livro. Então fique ligado e vamos lá! Assisti um vídeo do Paulo Caroli, o autor do Leanception, e achei brilhante a forma com que ele abordou e começou a palestra. Ele contou uma história sobre Charles Darwin, com uma lição importante sobre a adaptação. A história é a seguinte: em 1931, um rei da Inglaterra resolveu montar uma expedição para explorar as Américas. Charles Darwin embarcou em uma dessas expedições capitaneada pelo comandante Fritz. A missão dele era registrar a viagem dentro de uma perspectiva biológica. Nessa viagem, ele ficou um ano nas Ilhas Galápagos. Trata-se de um arquipélago de ilhas na linha do Equador. Uma característica interessante desse arquipélago é que a grande distância entre as ilhas impede a migração natural dos pássaros de uma ilha para outra. Lá, ele fez uma pesquisa sobre uma espécie de pássaro que possuía diferenças físicas. Ele observou que essas diferenças tinham a ver com o tipo de alimento presente nas ilhas. Pássaros com bicos finos ficavam em ilhas onde precisavam alcançar insetos. Pássaros com bicos mais duros para quebrar castanhas e assim por diante. O experimento de Darwin consistia em pegar um pássaro de uma ilha e colocar na outra. Em sua observação, percebeu que eles não resistiam e acabavam morrendo. Na verdade, eles até tinham condições físicas para se alimentar, porém eram mais lentos que seus concorrentes, por não estarem adaptados àquele ambiente. Contudo, houve um caso em que um dos pássaros sobreviveu, e Charles Darwin concluiu que essa espécie seria predominante naquele local em 500 anos, isso pela sua capacidade de se adaptar a mudanças de ambiente. Eu acredito que se Darwin fizesse essa pesquisa no mundo dos negócios atualmente, para fazer uma simulação que funcionasse como metáfora para a necessidade e velocidade de adaptação requerida pelas empresas do mundo moderno, Darwin não levaria os pássaros, mas trocaria as ilhas. Ou seja, as mesmas empresas tendo que se adaptar em bruscas mudanças de ambiente. Por que fiz essa introdução? Porque para entender o Leanception é fundamental entender de onde veio e qual foi o motivo de sua criação. Primeiramente, gostaria de me ater à palavra Lean, cuja tradução é enxuto. Essa palavra é decorrente de uma onda de mudança no sistema produtivo fabril que começou no Japão, amplamente conhecida como Sistema Toyota de produção focado em melhoria contínua em um país pequeno, deslocado do continente e formado basicamente por ilhas. Muito interessante pensar que esse sistema nasceu em um lugar tão pequeno e não em países grandes. Podemos dizer que o Japão é um pouco maior que o estado de São Paulo, tem cerca de 120 milhões de habitantes. Uma característica interessante é que o terreno é muito montanhoso, o que dificulta a agricultura. No caso do arroz, que é a base da alimentação do Japão, a coisa fica mais complicada. Eles comem um arroz de brejo, que nasce em locais alagados com cerca de 5 centímetros de água. No caso do Japão, não dá para uma família plantar arroz de forma isolada. Eles precisam juntar com os vizinhos. Então, quando você for plantar, você é ajudado por alguém. Porém, não pode recusar quando alguém te chamar para ajudar. Ou seja, você não pode recusar um convite de um vizinho. Esse é o fundamento de mútua cooperação que podemos entender que influencia em modelos de equipes multidisciplinares nos dias atuais. O Japão sofreu muito com a Segunda Guerra. No final da Segunda Guerra, o Japão estava completamente destruído. Além das cidades destruídas, a fome assolava o país.
Por isso, pela sobrevivência, adotou-se a filosofia de dizer não ao desperdício. Países que têm abundância de recursos, como o Brasil, têm dificuldades em adotar filosofias que evitam o desperdício. Não por acaso, a eliminação de desperdício é a base central do Lean Manufacturing, ou Sistema Toyota de Produção. No chão de fábrica, ou Gemba, como denomina o modelo, essa filosofia busca deixar a ferramenta mais perto de quem vai usar, para que ele desloque menos. Outro exemplo é manter sempre as luzes apagadas em salas vazias. Então, eu quero que você perceba que quando falamos de Lean, estamos falando de fazer alguma coisa aproveitando ao máximo os recursos, o tempo, as ideias e as habilidades das pessoas. Veja que comecei falando de necessidade de se adaptar e depois trouxe o significado dessa filosofia conhecida como Lean. O que quero dizer com isso é que se o mundo está mudando com tanta velocidade, requerendo das empresas uma grande capacidade de adaptar, a filosofia Lean é a chave. Por isso, essa filosofia transcendeu o chão de fábrica da Toyota e está sendo adotada em diversos campos. No campo do desenvolvimento de software, por exemplo, o Manifesto Ágil é a voz dos desenvolvedores de sistema dizendo não a uma série de desperdícios, como burocracias, retrabalhos decorrentes da insatisfação do cliente, dentre outros. A criação do método Scrum, que abordo em outro vídeo, é consequência direta desse tipo de iniciativa. Entendo que essa filosofia de ser ágil e enxuto impulsionou o movimento de startups que se valeram da escalabilidade no alcance de todos com o boom da internet. Pronto, com essa base podemos falar então do Lean Inception com mais propriedade. Veja que em seu livro, Paulo diz que bebeu na fonte do livro Lean Startup de Eric Ries, que trata sobre Build, Measure e Learn, construir, medir e aprender. Uma proposta que substitui o famoso triângulo do escopo, tempo e custo. Outra fonte foi o Design Thinking, uma técnica dos anos 60, duas abordagens decorrentes de uma filosofia enxuta. Quero que você imagine o processo de criação de um produto como uma fábrica que tem um propósito de criar e evoluir um produto sem desperdícios. Inception significa começo ou início, ou seja, Leanception é um começo enxuto. O Leanception é uma resposta à necessidade de criar um produto e entregar ao cliente o mais rápido possível e satisfazer o cliente de acordo com as suas necessidades. Esse desafio não é fácil. Primeiro, porque se faz necessário alinhar um grupo de pessoas com o propósito de entender o que o cliente quer. Contudo, a mágica acontece quando percebemos que nem o próprio cliente sabe exatamente o que quer. No modelo de criação de um produto em formatos tradicionais, gasta-se muito tempo projetando o produto final de forma acabada, extraindo do cliente aquilo que ele imagina que quer. Contudo, a experiência mostra que quando começa a utilizar o produto, o cliente normalmente percebe que poderia ter tomado decisões que deixariam o produto melhor adaptado ao que ele de fato quer. Porém, é tarde demais. Dentro dessa visão de começar de forma enxuta, Paulo Caroli propõe trabalhar com o famoso produto mínimo viável. Para entender melhor esse conceito, é melhor exemplificar. Vou usar aqui uma imagem do Spotify, é um modelo que o Spotify trabalha. Trata-se de um processo que parte da percepção inicial do produto final, porém com entregas que permitem ao cliente validar os conceitos. Veja que partimos de uma necessidade de se movimentar de um local para outro. O cliente pode até estar imaginando um carro. No primeiro exemplo, percebemos a tentativa de planejar um produto de forma completa e depois produzi-lo na versão final. No segundo exemplo, são criadas versões mínimas que testam as hipóteses do que de fato o cliente quer. O skate valida se de fato o cliente quer se movimentar. Durante essa validação, o cliente pode apresentar a necessidade de melhorar o equilíbrio e o skate vira um patinete. Depois, pode aparecer a necessidade de percorrer maiores distâncias e o patinete vira a bicicleta. O cliente pode descobrir que tem um trecho de sua viagem com terreno inclinado e a bicicleta ganha o motor se transformando em uma moto. Nomeia cada versão do produto como MVP. MVP1, MVP2, MVP3. Perceba que em cada versão o cliente possui um nível de satisfação melhor no segundo exemplo do que no primeiro, porque tem suas necessidades atendidas antecipadamente. Chamo a atenção para o produto final. Veja que na validação das versões, o cliente gostou da ideia de andar ao ar livre e teve como produto final um carro conversível. Por outro lado, no exemplo 1, ele até teve suas necessidades de deslocamento atendidas.
porém estava insatisfeito sem o produto desde o início e no final teve suas necessidades não sendo totalmente atendidas. Por que não? Observe que ao incrementar o produto aos poucos, o cliente pôde perceber que gostava da direção sentindo o vento. Por outro lado, na primeira linha, ele não teve essa oportunidade de fazer a alteração. Por isso, o nível de satisfação do modelo incremental tem melhores resultados. Essa é a ideia do Leanception, é fazer uma proposta de MVP para validar hipóteses e incrementar funcionalidades paulatinamente. Não posso deixar de alertar para uma letra, a letra V do MVP. O produto mínimo tem que ser viável. Veja no nosso exemplo que se o skate não tivesse roda, não seria viável porque ele precisaria atender um requisito mínimo que é o deslocamento. Se o deslocamento fosse na areia, por exemplo, esse produto não seria mínimo viável. E se o cliente fosse portador de necessidades especiais, esse produto também não atenderia. Por isso, o MVP observa 3 aspectos importantes. O UX, quais os usuários que irão utilizar, quais as características dele, serão portadores de necessidades especiais, por exemplo? A engenharia, ou seja, as restrições externas para o funcionamento do produto, ele tem que andar na areia, ele tem que andar no asfalto? E o negócio, o funcionamento do skate em si, ou seja, de fato, ele precisa ter rodas para se deslocar. O MVP está na intersecção entre o que é valioso para o negócio, o que é factível e o que é usável, como mostra essa figura. Paulo Caroli fez uma receita. Ele desenvolveu um processo para viabilizar esse fluxo com um trabalho de grupo realizado em uma semana. No próximo vídeo, vou abrir o que acontece em cada dia dessa semana, explicando todas as entregas que culminarão em um Canvas MVP. Ou seja, vamos percorrer o passo a passo dados por Caroli para encontrarmos um produto mínimo viável. Aproveita, deixe seu like e se inscreve no canal. Aqui no Jogadas Estratégicas estamos a cada dia incrementando nossa maneira de expor o conteúdo para você. Te espero no próximo vídeo.